Algo que ninguém te contou. A maioria das pessoas não está cansada porque trabalha demais, mas porque pensa demais, fala demais e se perde no próprio barulho. E o mais curioso é que isso parece normal. Vivemos em um mundo onde todo mundo tem opinião sobre tudo, mas quase ninguém sabe ouvir a si mesmo. A verdade incômoda é que o silêncio, aquele que muitos evitam, é justamente o caminho mais rápido para recuperar a paz, a clareza e o controle da própria vida. É contraintuitivo, mas é real. Quanto menos você fala, mais você entende. Quanto menos você reage, mais forte você se torna. E quando você aprende a ficar em silêncio, você descobre que a mente, que parecia indomável, finalmente se curva. É por isso que os maiores líderes falam pouco. É por isso que as pessoas mais sábias observam mais do que opinam. Existe um poder escondido onde quase ninguém busca, dentro do silêncio. Neste vídeo, você vai entender por que o silêncio transforma, por que ele revela verdades que a voz esconde e como ele pode te tornar alguém mais consciente, mais firme e mais preparado para enfrentar qualquer desafio externo. Se você sempre sentiu que sua mente parece um quarto bagunçado, este é o momento de colocar tudo no lugar. E antes que você comece essa jornada, eu te faço um convite provocativo. Se esse vídeo te fizer refletir, mesmo que seja só um pouco, prove para você mesmo que está pronto para mudar. Curta, se inscreva e ative o sininho, porque daqui para frente você vai aprender coisas que a maioria das pessoas jamais ouviu. E isso pode transformar completamente a forma como você vive. O mentor dizia que o silêncio é como uma chave antiga. Pouca gente entende, mas quem descobre o encaixe abre portas que nunca mais se fecham. Ele explicava que a maioria das pessoas vive tropeçando nas próprias palavras, desperdiçando energia em conversas que não levam a lugar algum. É como tentar encher um balde furado. Quanto mais fala, mais perde o que deveria guardar. O silêncio, ao contrário, cria um espaço interno onde a mente finalmente respira. Quem experimenta isso percebe que não é ausência de som, mas presença de si mesmo. E quando alguém sente essa presença, percebe que sempre esteve correndo atrás do mundo, enquanto o verdadeiro caminho estava parado ali dentro. O curioso é que essa descoberta parece simples demais, e talvez por isso quase ninguém tenta. Mas é justamente aí que o primeiro grande portal se abre, preparando o terreno para algo ainda mais profundo. Ele costumava brincar dizendo que, se as pessoas tivessem que pagar imposto por palavra falada, o mundo seria um lugar muito mais sábio. E não estava longe da verdade. Quando alguém fala sem pensar, a mente fica igual a um quarto cheio de coisas espalhadas. Impossível achar o que realmente importa. Já o silêncio é como arrumar tudo aos poucos, colocando cada pensamento no seu devido lugar. Imagine alguém que vive reclamando, por exemplo. Se essa pessoa passasse apenas 5 minutos em silêncio antes de abrir a boca, talvez descobrisse que metade do que iria dizer nem valeria o esforço. E isso não tem nada a ver com fugir do mundo, mas com aprender a filtrar o que merece atenção. É como afinar um instrumento antes de tocar. Quem entende isso percebe que o silêncio não é vazio. É preparação para o que vem depois. O sábio explicava que o silêncio funciona como uma bússola que sempre aponta para o norte interno. Quando alguém faz esse exercício, mesmo que por pouco tempo, começa a notar coisas que antes pareciam invisíveis. A respiração mais lenta, o corpo mais leve, a mente menos agitada. É o tipo de percepção que não aparece em livros ou cursos caros. Surge quando a pessoa simplesmente se permite parar. Ele até dava uma sugestão prática. Tente ficar 3 minutos calado antes de olhar o celular pela manhã. Parece bobo, mas quem tenta percebe uma mudança gritante. É como se o dia começasse com mais clareza, menos pressa, mais presença.
E essa presença abre espaço para algo que mais adiante mudará tudo. O mentor repetia que o silêncio revela verdades que o barulho esconde. É como apagar a luz de um ambiente muito claro para finalmente enxergar algo que só aparece no escuro. Quando a pessoa aprende a ficar quieta, até as emoções se comportam de outro jeito. A raiva diminui, a ansiedade perde força, o medo conversa ao invés de gritar. Isso não acontece porque a vida ficou fácil, mas porque a mente aprendeu a não reagir com impulsividade. Ele citava um exemplo simples. Antes de responder uma mensagem que você sabe que vai te irritar, espere 2 minutos em silêncio. Só 2. A resposta muda completamente, e esse pequeno gesto já aponta para o segundo fenômeno que transforma qualquer um: clareza. A clareza, segundo ele, não aparece quando a pessoa tenta forçar um pensamento bonito ou uma frase motivacional. Ela surge quando o excesso de palavras se cala. É como água turva. Se você mexer, só piora. Se deixar parada, tudo se assenta. Ele dizia que pessoas que falam demais vivem com a água agitada, incapazes de ver o fundo do próprio lago. Já quem aprende a ficar em silêncio passa a enxergar possibilidades que estavam ali o tempo todo. Um exemplo real. Muitos empreendedores tomam decisões ruins porque não conseguem parar de argumentar consigo mesmos. Se eles passassem 5 minutos sem pensar, apenas observando, talvez percebessem que a resposta já estava ali. E essa percepção silenciosa abre as portas para um próximo estágio, ainda mais transformador. O mentor também gostava de mostrar que o silêncio não é isolamento, é estratégia. Ele contava histórias de grandes líderes que falavam pouco, mas cada palavra saía com peso de ouro. Não era mágica, era treino, era domínio interno. Ele sugeria exercícios práticos para desenvolver isso, como escolher uma conversa por dia para ouvir mais do que falar. Simples, mas poderoso. A pessoa descobre que, ao ouvir com calma, entende o outro de um jeito totalmente novo. E, ao entender, responde com mais sabedoria. Esse comportamento constante leva a uma habilidade rara: presença verdadeira. E é essa presença que começa a conduzir o indivíduo a uma transformação que ainda está só começando. Ele explicava que o silêncio cria uma espécie de musculatura mental. Quanto mais a pessoa pratica, mais forte ela se torna por dentro. É como academia, mas da mente. No início, dói, irrita, cansa. A pessoa tenta ficar em silêncio e parece que a cabeça grita ainda mais alto. Mas com o tempo, começa a surgir um espaço interno que nada consegue abalar. O mentor dizia que esse espaço é o berço da paciência, aquela que não depende de força, mas de serenidade. E uma vez que esse berço é formado, o próximo passo começa a se aproximar, quase naturalmente, como se estivesse sendo chamado. E era aí que ele deixava escapar a pista do que viria depois. O silêncio é apenas a porta. Mas o que existe depois dela é outra história. As pessoas achavam que ele estava sendo misterioso, mas ele apenas sorria, porque sabia que, quando alguém realmente aprende a silenciar, algo inevitável acontece. Uma espécie de luz interna acende, guiando a pessoa para o próximo estágio, sem esforço, sem pressão. Ele dizia: continue. Porque quando o silêncio amadurece, nasce um fruto que poucos conhecem, mas que muda tudo. E esse fruto, naturalmente, conduz à próxima etapa dessa jornada. Quando o príncipe chegou ao templo, Renjai percebeu algo antes mesmo que ele falasse qualquer palavra. O peso nos ombros, o olhar perdido, a respiração curta de quem carrega um castelo inteiro dentro da cabeça. Era curioso como alguém que tinha tudo, ouro, títulos, servos, parecia tão vazio por dentro. O monge o observou com serenidade, não para julgá-lo, mas para entender a raiz daquela tempestade interna.
Pessoas assim são como copos transbordando. Qualquer gota, mesmo pequena, vira tormenta. E Ranjai sabia que, para acalmar aquele mar turbulento, não adiantava mais riqueza, mais conselhos ou mais aplausos. O que faltava era algo que o príncipe nunca tinha tido: silêncio. O príncipe falava rápido, como quem tenta resolver a vida com palavras. Contava suas angústias, suas noites mal dormidas, seus banquetes sem sabor. Falava tanto que não percebia, que não dizia nada. Ranjai apenas escutava, com a paciência de quem sabe que a cura começa quando o outro se sente ouvido. Era impressionante. Quanto mais ele falava, mais perdido parecia. Como muitas pessoas hoje que procuram felicidade comprando coisas, buscando validação ou enchendo o dia de distrações. Mas todo esse barulho só empurra o vazio para debaixo do tapete. Era necessário um método diferente, um choque de realidade, uma reeducação da alma. Quando o monge sugeriu 10 dias de silêncio absoluto, o príncipe quase riu. Não por achar fácil, mas por parecer absurdo demais. Como alguém acostumado a mandar, negociar e discursar, ficaria 10 dias sem soltar uma frase. Ranjai, percebendo a resistência, explicou com sutileza que aquele desafio era, na verdade, um espelho. Quando o barulho externo some, o interno aparece, e é justamente esse que o príncipe fugia há anos. Pessoas poderosas raramente encaram o próprio reflexo emocional, porque dá medo ver a bagunça que existe ali. Mas Ranjai sabia que só assim a transformação começaria. O príncipe aceitou porque não tinha mais opções. Era isso ou continuar vivendo como um rei aprisionado dentro da própria mente. Ao entregar suas joias e roupas luxuosas, vestindo trajes simples, algo curioso aconteceu. Ele se sentiu mais leve, como se aquele ouro todo não combinasse mais com sua busca. Ranjai sorriu discretamente, pois esse era sempre o primeiro sinal. Quando alguém larga simbolicamente o que pesa, abre espaço para o que liberta. E o silêncio seria o grande responsável por revelar o que estava escondido ali dentro. O mentor orientou o príncipe a viver como qualquer pessoa comum, comer pouco, caminhar, observar, não reagir a nada. Isso o deixava desconfortável, porque ele sempre foi tratado como alguém especial. Mas Ranjai ensinava que no silêncio todos são iguais. Não existe realeza, não existe fama, não existe comparação. Existe apenas o ser humano diante de si mesmo. Esse impacto inicial é doloroso, mas necessário. O ego precisa diminuir para a verdade aparecer. E o príncipe, sem perceber, estava começando a descer do pedestal interno que ele mesmo havia construído. No primeiro final de tarde, sentado no chão frio do templo, o príncipe sentiu algo que não sentia há anos: vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade não era fraqueza, mas abertura. Ranjai sabia que quando alguém finalmente se permite sentir, o processo todo começa a fluir. E assim como acontece com qualquer pessoa que decide mudar de vida, o primeiro passo nunca é confortável. É estranho, é desconcertante, é quase uma pequena morte do que se era. Mas é justamente nesse desconforto que o novo começa a nascer. Ranjai refletia enquanto observava o príncipe caminhar pelos corredores silenciosos. As pessoas acreditam que o silêncio é vazio, mas ele é cheio de espelhos. Quando ninguém fala com você, quem fala é sua própria consciência. E o príncipe, mesmo com medo, começaria a ouvir coisas que sempre abafou com festas, viagens e conversas inúteis. Esse processo não é fácil para ninguém, e Ranjai jamais romantizava isso. Ele sabia que nas próximas horas o príncipe enfrentaria o primeiro choque interno, e foi justamente com essa certeza que o monge encerrou as instruções e deixou o príncipe sozinho, sabendo que a mente dele, sem distrações, começaria um combate silencioso. Ele apenas murmurou: "O silêncio começa sempre caótico, mas depois ele te leva para onde você nunca imaginou."
E esse depois se aproximava rápido, preparando o terreno para os primeiros dias, aqueles que revelariam o quanto o barulho dentro dele estava mais alto do que qualquer som externo. Nos 2 primeiros dias, o príncipe acreditou que estava piorando. O silêncio fez seus pensamentos gritarem como crianças correndo sem supervisão. Ele percebia que, ao tentar se concentrar, sua mente saltava de uma lembrança para outra, como se alguém estivesse mudando os canais da sua cabeça sem permissão. Esse caos mental parecia injusto. Afinal, ele tinha aceitado o desafio esperando paz, não uma tempestade ampliada. Mas Renjai sabia que isso aconteceria. A mente, quando perde suas distrações favoritas, começa a revelar seu estado real, e esse estado quase sempre é bagunçado. Era curioso observar como ele reagia. Caminhava pelo templo irritado, mesmo sem poder expressar irritação. Seu rosto denunciava a frustração. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Parecem calmas por fora, mas por dentro existe uma guerra que nunca para. E esse choque interno é justamente o que faz tanta gente desistir de práticas como meditação, leitura profunda ou qualquer tipo de introspecção. Não é que não funcione, é que a pessoa encontra algo que ela própria vinha escondendo. O príncipe estava, enfim, conhecendo sua mente verdadeira. Aquela sem máscaras. A sensação era semelhante a limpar um quarto que estava bagunçado há anos. No começo, você não encontra espaço para pisar. Encontra coisas que nem lembrava que existiam e sente vontade de fechar a porta e sair correndo. O príncipe queria fugir. Queria falar com alguém, pedir conselhos, reclamar, externalizar. Mas Renjai havia proibido qualquer tipo de comunicação. O silêncio era a ferramenta afiada que cortaria pouco a pouco as amarras emocionais dele. E mesmo sem entender, o príncipe começava a trilhar esse caminho. Ele tentava observar sua respiração, mas não conseguia. Tentava simplesmente sentar, mas seu corpo parecia inquieto, como se algo estivesse errado. Esse tipo de inquietação é extremamente comum quando alguém tenta se afastar do barulho pela primeira vez. O silêncio revela vícios emocionais, vício em distração, vício em validação, vício em pensar demais. E é justamente por isso que muitos evitam ficar sozinhos consigo mesmos. Mas ali, no templo, não havia escapatória. Ele teria que encarar o que sempre tentou evitar. Durante a noite, o príncipe se surpreendeu ao perceber que o silêncio deixava de escuridão ainda mais profunda. Não havia música, conversa, risos ou passos no corredor. Era só ele. E ele mesmo. Descobrir isso é sempre desconfortável. Quando a vida fica quieta demais, a mente fala alto demais. Mas Renjai ensinava que esse é o ponto de virada. O momento em que a pessoa percebe que as respostas que procura nunca estiveram fora dela. Só estavam enterradas sob tantas camadas de barulho. Um detalhe interessante é que o príncipe começou a perceber hábitos automáticos, como arrumar a roupa, mexer no cabelo, olhar ao redor como se buscasse distração. Isso acontece com qualquer pessoa que tenta reduzir estímulos. A mente cria mini escapes para evitar entrar em contato com o próprio interior. Mas com o tempo, esses escapes se tornam visíveis e perdem força. O príncipe estava vendo, pela primeira vez, o quanto era dependente do mundo externo para se sentir ocupado. Renjai observava isso de longe e sabia que esse incômodo era o começo do processo de purificação mental. É como jogar água quente em metal. Ele chia, reclama, se contorce, mas só assim se molda. A mente funciona parecido, e por mais que os primeiros dias sejam intensos, eles são necessários. Eles quebram a arrogância do eu controlo tudo e mostram a fragilidade honesta que existe por trás de qualquer ser humano. O príncipe estava, finalmente, ficando real consigo mesmo. E justamente quando ele achou que não suportaria mais aquela confusão interna, algo começou a mudar.
Pequenas brechas de silêncio verdadeiro começaram a aparecer entre um pensamento e outro, como um raio de luz entrando por uma fresta. Renjai sabia que esse era o sinal de que o príncipe estava pronto para o próximo estágio, aquele em que o mundo externo começaria a ensinar aquilo que ninguém nunca havia explicado a ele. Do terceiro ao sétimo dia, algo mágico aconteceu, não no templo, mas dentro do príncipe. Quando ele caminhava pelos jardins, começou a perceber detalhes que antes jamais enxergaria. O formato delicado das pétalas, o ritmo tranquilo dos pássaros, o balançar quase tímido do vento passando pelas árvores. Era como se a natureza estivesse falando com ele pela primeira vez. E não era uma linguagem feita de palavras, mas de silêncio. Um silêncio vivo, presente, cheio de significados. Renjai havia dito que isso aconteceria. Quando o barulho interno diminui, o mundo externo finalmente se revela. Algo curioso é que o príncipe, pela primeira vez, sentiu vontade de observar ao invés de reagir. Ele se pegou sentado por longos minutos, olhando para uma pequena borboleta pousada numa pedra. Algo tão simples, tão comum, mas que nunca tinha chamado sua atenção. Essa capacidade de notar o que antes era invisível é um dos primeiros sinais de que a mente está desacelerando. E desacelerar não é ser lento, é estar inteiro. É deixar de viver correndo atrás do tempo e começar a viver dentro dele. Com o passar dos dias, os pensamentos dele começaram a diminuir naturalmente, como um fogo que perde combustível. Não porque ele estava tentando meditar, mas porque a natureza o empurrava para um estado de presença. É o que também acontece com quem decide caminhar sem fones de ouvido, ouvir o som da água ou apenas sentir o vento. A natureza tem essa sabedoria silenciosa. Ela ensina sem ensinar, mostra sem explicar, cura sem dizer uma palavra. O príncipe estava se alinhando com esse ritmo. Ele começou a perceber que quanto mais silêncio havia ao redor, mais sua mente encontrava espaço para descansar. Não era aquela ausência de pensamentos forçada, mas sim uma suavidade interna que ia surgindo aos poucos. A cada pôr do sol, ele sentia como se o céu estivesse falando com ele, contando histórias de ciclos, paciência e transformação. E Renjai sabia que esse processo não era coincidência. A natureza sempre espelha o estado emocional do observador. Quando você está caótico, ela parece distante. Quando você se acalma, ela se aproxima. O príncipe também percebeu mudanças no próprio corpo. Seus ombros, antes tensos, estavam mais relaxados. A respiração, antes curta, se tornara profunda. E até o caminhar ficou diferente. Mais leve, mais consciente. Esse tipo de mudança é comum quando alguém passa tempo em silêncio observando a natureza. É como se o corpo aprendesse a seguir a ordem da mente e não o contrário. E isso gera uma sensação de controle, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Uma das experiências mais marcantes aconteceu quando ele ouviu o canto de um pássaro e se deu conta de que nunca havia prestado atenção em um. Aquilo o comoveu profundamente. Como pôde viver tantos anos cercado de beleza e nunca ter percebido nada? É assim com muitas pessoas. Vivem rodeadas de oportunidades, de sinais, de caminhos, mas não veem porque estão ocupadas demais ouvindo o próprio barulho mental. O silêncio estava limpando seus sentidos, como água lavando uma janela suja. Durante esses dias, o príncipe começou a entender o que Renjai quis dizer sobre escutar o que não fala. A natureza não precisa explicar. Ela simplesmente é. E ao observá-la, ele começou a perceber que a própria vida também funciona assim. Existe um fluxo, um ritmo, um movimento que não pode ser controlado, apenas acompanhado. Essa percepção abriu nele uma sensação de humildade profunda. Não a humildade forçada, mas a que vem quando se percebe que não é o centro do universo.
E foi exatamente nesse estado de entrega silenciosa que outro fenômeno começou a surgir, algo que ele nunca havia experimentado antes. Uma tranquilidade interna tão profunda que parecia preencher cada espaço dentro dele. Esse era o prenúncio do próximo estágio, o mergulho no silêncio absoluto que transformaria não apenas seus pensamentos, mas sua essência. No 8º dia, algo extraordinário aconteceu sem que o príncipe percebesse. Enquanto ele estava sentado observando o céu, sua mente entrou num estado de quietude tão profundo que parecia que o tempo havia parado. Ele não estava tentando meditar. A meditação simplesmente aconteceu. Era como se a mente tivesse desistido de lutar contra o silêncio e finalmente se rendesse a ele. Renjai sempre dizia que a verdadeira meditação não é um esforço, mas um desabrochar natural, como uma flor que se abre quando chega a hora certa. Esse estado trouxe uma alegria silenciosa, quase infantil. O príncipe se sentiu como se estivesse reencontrando uma parte esquecida de si mesmo. Não era aquela felicidade agitada dos banquetes ou aplausos da corte. Era algo mais puro, mais estável, mais seu. Ele percebeu que pela primeira vez em anos estava presente. E presença verdadeira é um tipo de riqueza que nenhuma caixa de ouro pode comprar. A mente dele, antes tão barulhenta, parecia agora um lago calmo, refletindo o céu. Ele começou a notar que tudo parecia mais nítido. As cores eram mais vivas, os sons mais suaves, o ar mais leve. A meditação estava afinando os sentidos dele, como um músico que afina o instrumento antes de tocar. E isso gerava uma percepção profunda. A vida não precisava ser tão pesada quanto ele a tornara. Bastava alinhar o ritmo interno com o ritmo da existência. Renjai sabia que esse alinhamento era o que separava um homem comum de alguém verdadeiramente sábio. Nesse período, o príncipe descobriu um espaço dentro de si que nunca havia visitado. Um lugar silencioso, calmo, vasto. Ele percebeu que carregava esse lugar consigo a vida inteira, mas vivia longe demais para alcançá-lo. É assim com muitas pessoas. Procuram paz em viagens, compras, relacionamentos, quando na verdade ela mora dentro delas, esperando apenas um pouco de silêncio para aparecer. A meditação o estava guiando para esse encontro. Mesmo quando lembranças dolorosas surgiam, elas não o abalavam mais. Ele as observava como quem vê uma cena distante, sem se identificar com ela. Esse é um dos maiores presentes da meditação. Aprender que pensamentos não são ordens, mas nuvens passando. E conforme ele entendia isso, o peso emocional que o acompanhava por anos começou a se dissolver. Era como tirar pedras da mochila uma por uma. O príncipe também percebeu que sua respiração havia se tornado uma espécie de âncora, algo que o trazia de volta ao momento presente toda vez que sua mente queria escapar. Esse simples ato, inspirar e expirar com consciência, era capaz de restaurar sua clareza. Renjai sempre dizia que quando a respiração entra no jogo, o corpo e a mente se alinham. E quando isso acontece, até as decisões se tornam mais sábias. Ao final do 9º dia, ele se deu conta de que não precisava mais lutar contra a mente. O silêncio não era mais um inimigo, mas um aliado. Ele havia aprendido a confiar na quietude, a caminhar com ela, a deixar que ela guiasse seus passos. Essa confiança silenciosa é a base de todas as grandes transformações internas. O príncipe estava pronto. Não sabia para quê, mas estava. E então, no 10º dia, quando abriu os olhos após uma longa sessão de meditação espontânea, ele sentiu uma paz tão profunda que parecia tocar algo divino. Era como se tivesse finalmente ouvido a própria alma. Renjai sabia que esse era o momento que mudaria tudo. O instante em que a mente silenciosa revela a verdade que a pessoa buscou por toda a vida. Quando o príncipe voltou a falar, a primeira frase saiu leve, quase tímida.
Ele olhou para Renjai com uma expressão de surpresa, como se tivesse acabado de descobrir um segredo que sempre esteve diante dele. Eu falo demais, murmurou, como quem confessa um crime. Renjai apenas assentiu. O silêncio não havia trazido respostas prontas, mas havia revelado a raiz de todo o sofrimento. Ele desperdiçava energia, foco e paz em conversas vazias, opiniões alheias e pensamentos sem propósito. Essa descoberta parecia simples, mas era profunda. O príncipe percebeu que cada palavra que dizia carregava um pedaço de sua energia. Quanto mais falava, mais se esvaziava. Era como uma vela acesa em dia de vento, consumia-se rápido demais. Ele entendeu que suas ansiedades, inseguranças e confusões não vieram do mundo, mas da própria maneira como ele usava sua fala. Era a palavra que o exauria, não a vida. Renjai explicou que muitas pessoas vivem cansadas não pelo que fazem, mas pelo que dizem. Gastam horas opinando, reclamando, discutindo, tentando convencer os outros de algo que nem elas mesmas acreditam. É um desgaste silencioso que aos poucos corrói a clareza mental. O príncipe ficou em choque ao perceber que era exatamente assim. Ele falava para se sentir importante, para preencher o vazio, para fugir de si mesmo. O monge propôs então um exercício simples e muito poderoso. A partir de agora, escolha suas palavras como quem escolhe joias raras. O príncipe entendeu de imediato. Falar pouco não é ser frio, mas ser sábio. É guardar energia para quando realmente importa. Muitas pessoas se perdem no excesso porque não percebem que cada palavra é uma semente. Ele aprendeu que precisava plantar melhor para colher melhor. Ele começou a fazer esse exercício ali mesmo. Antes de responder qualquer coisa, respirava fundo e perguntava internamente: isso precisa ser dito? Em muitos casos, a resposta era não. E essa simples pausa já mudava tudo. Ele percebeu que quando falava menos, sua presença aumentava. Sua postura transmitia mais força, seus pensamentos se organizavam com mais facilidade. Era como trocar gritos por precisão. Renjai também explicou que falar demais rouba 3 coisas essenciais: tempo, energia e foco. O príncipe percebeu que havia desperdiçado anos inteiros nesses vazamentos invisíveis. A fala era seu labirinto, e agora ele finalmente encontrava a saída. Ao falar menos, começou a ouvir mais. Ao ouvir mais, começou a compreender melhor. E essa compreensão abria um novo nível de inteligência emocional. O príncipe reconheceu que havia usado palavras para fugir da própria verdade. Sempre que algo o incomodava, ele criava discursos, justificativas, diálogos imaginários, mas o silêncio o desmascarou. Ele finalmente viu quem era sem filtros. E essa visão, embora desconfortável, era libertadora. A partir desse ponto, começou a perceber que seu sofrimento tinha uma raiz clara e que estava finalmente arrancando-a. E ao compreender que falar demais era sua prisão, ele também começou a enxergar a porta da liberdade. O uso sábio da palavra. A fala como ferramenta, não como bengala emocional. Essa mudança preparava o terreno para outra revelação ainda mais profunda, aquela que conectava silêncio, presença e liderança. Renjai contou ao príncipe uma frase de Buda que dizia: no silêncio, escuto o divino dentro de mim. Não era metáfora nem poesia, era prática. O silêncio é um amplificador do que existe dentro da pessoa. Quando alguém se aquieta, a própria essência começa a falar. E essa voz interior não aparece com gritos, mas com intuições suaves, percepções profundas, clareza que parece vir do nada. O príncipe percebeu que aquela frase descrevia exatamente o que ele havia sentido nos últimos dias. Outra lição importante era que falar demais perturba a mente.
E isso não tem nada a ver com moralidade, mas com neurologia. O excesso de palavras mantém o cérebro em estado de alerta constante. É como pilotar um carro sempre em quinta marcha. O motor vai queimar uma hora ou outra. O príncipe viu que sua exaustão vinha desse excesso. Ele estava sempre aquecido, sempre pronto para responder, opinar, se defender. Isso o destruía sem que percebesse. Renjai também explicou que a meditação não é algo que se força. Ela é consequência de 3 pilares: calma, observação e silêncio. Quando esses 3 se alinham, a mente naturalmente entra num estado meditativo. O príncipe havia experimentado isso sem nenhum esforço técnico. Pessoas gastam anos tentando meditar, quando na verdade basta remover o barulho. A meditação surge no espaço entre um pensamento e outro. O monge então falou sobre líderes sábios. Disse que os maiores líderes da história não eram os que falavam mais, mas os que falavam com propósito. Cada palavra carregava um peso, uma direção, uma impressão. Eles não desperdiçavam energia tentando ser ouvidos. Eram ouvidos porque falavam quando todos já estavam em silêncio. O príncipe entendeu que sua liderança estava sendo construída ali, sem discursos grandiosos, mas através da quietude. Outra lição era sobre o poder de decisão. Renjai dizia que decisões tomadas em meio ao barulho são decisões apressadas. A clareza nasce da quietude. Quando a mente está silenciosa, ela enxerga o que é essencial e ignora o que é ruído. O príncipe percebeu que muitas das decisões ruins de sua vida vinham da pressa emocional. O silêncio o ensinou a esperar o momento certo para agir, e agir com precisão. Renjai ensinava que o silêncio não é retração, é expansão. Ele expande a percepção, expande o autocontrole, expande a presença. Uma pessoa que domina o silêncio passa confiança sem dizer uma palavra. Ela se torna magnética. O príncipe começou a notar isso em si mesmo. Sua postura tinha mudado, sua energia era outra, e tudo isso sem nenhum esforço artificial. A paciência também era um fruto direto do silêncio. Não aquela paciência forçada de quem conta até 10, mas uma paciência profunda que vem do entendimento real de que tudo tem seu tempo. Quando a mente está silenciosa, o tempo não parece inimigo, parece aliado. O príncipe percebeu que antes vivia correndo contra o tempo. Agora caminhava com ele. E por fim, Renjai revelou a lição mais poderosa. Do silêncio nasce a consciência. Quando a pessoa se torna consciente de si, do mundo e das intenções que carrega, ela se torna imbatível. O príncipe sentiu essa verdade pulsar dentro dele. Era como se toda a jornada até ali estivesse preparando o caminho para essa revelação final, o verdadeiro poder do silêncio. No último dia, quando o príncipe olhou para o próprio reflexo no lago, percebeu algo que nunca tinha visto. Paz. Não aquela paz superficial de quem acabou de ganhar algo, mas a paz profunda de quem finalmente se encontrou. Sua postura era diferente, seu olhar era firme, mas suave. Renjai percebeu que o príncipe havia atravessado um portal interno e que dali em diante nada seria como antes. O príncipe entendeu que não era o mundo que precisava mudar, era ele mesmo. Esse despertar dói, mas liberta. Ele percebeu que havia construído uma vida inteira baseada em ruído, excesso e velocidade. Agora, entendia que força verdadeira não está em falar mais alto, mas em sentir mais claro. Esse insight o transformou por dentro, reorganizando tudo o que ele acreditava. Ele voltou ao templo principal e, pela primeira vez, caminhou em silêncio não por obrigação, mas por escolha. Cada passo parecia carregar intenção, cada gesto parecia ter significado. Ele sentia que a mente, antes uma tormenta, havia se tornado um instrumento afinado. Era como se tivesse trocado o caos interno por uma orquestra harmoniosa. Renjai observou tudo com serenidade. Sabia que aquele era o nascimento de uma nova liderança,
Uma liderança silenciosa, firme, consciente. O príncipe agora falaria pouco, mas cada palavra carregaria peso. E o mundo ouviria, não pela força da voz, mas pela força da presença. O príncipe também percebeu que, ao controlar as palavras, havia controlado a si mesmo. O autocontrole era a verdadeira conquista. E esse controle não veio de força bruta, mas de quietude. Ele sentiu que poderia tomar decisões melhores, se relacionar melhor, viver melhor, tudo porque tinha aprendido a ouvir antes de falar. Ao retornar aos jardins, sentiu o vento passar por seu rosto como um velho amigo. Pela primeira vez, sentiu que estava presente na própria vida. Não havia mais aquela sensação de correr sem chegar a lugar nenhum. Agora, cada momento tinha sabor, cor e significado. Ele sabia que, ao voltar para o reino, enfrentaria desafios, conflitos, expectativas. Mas agora, ele tinha uma arma silenciosa, o domínio da própria mente. E esse domínio era incorruptível. O mundo poderia tentar abalá-lo, mas jamais tiraria dele o que o silêncio lhe devolvera. E assim, ao se despedir de Ranjai, o príncipe entendeu que sua jornada não terminava ali. Aquele era apenas o começo. Uma nova vida o aguardava, uma vida guiada pelo silêncio, pela paciência, pela consciência. E esse entendimento abriria caminho para a prática final. O convite que transformaria qualquer pessoa disposta a seguir a mesma jornada. Ranjai olhou nos olhos do príncipe e disse: "A partir de hoje, fale apenas o necessário." Não era uma regra rígida, mas um lembrete poderoso. A palavra precisa ser usada com intenção, como uma ferramenta de criação, não de confusão. O príncipe entendeu que carregar esse princípio para a vida era a chave para manter a paz que havia encontrado. Falar menos não significa sentir menos, significa sentir melhor. O monge então sugeriu que ele reservasse um tempo diário para o silêncio. Não precisava ser muito, 5 minutos ao acordar, 5 antes de dormir. Esse pequeno ritual cria uma base emocional estável, como uma casa construída sobre pedra firme. Ele explicou que esse hábito simples poderia transformar a vida de qualquer pessoa, inclusive de quem nunca meditara antes. Ranjai ofereceu também práticas concretas. Por exemplo, escolher um momento do dia para caminhar sem o celular, observar a respiração durante tarefas simples como lavar louça, ouvir alguém até o fim antes de pensar na resposta. São pequenas atitudes que treinam presença e reduzem o ruído mental. E ao longo das semanas, esses hábitos constroem uma mente clara e uma vida mais leve. O príncipe percebeu que, com essas práticas, poderia manter a consciência ativa mesmo diante dos desafios do reino. Ele viu que não precisava se esconder no templo para permanecer em paz. Bastava levar o templo para dentro de si. O silêncio não era um lugar, era um estado, e esse estado poderia acompanhá-lo em qualquer situação. O monge explicou que quando a pessoa aprende a cultivar esse silêncio interno, tudo muda. As decisões ficam mais acertadas, os relacionamentos ficam mais leves, o tempo parece mais generoso. Ele disse que a vida fica mais simples, não porque perde dificuldade, mas porque a pessoa ganha clareza. E clareza é o maior presente que um ser humano pode ter. O príncipe também aprendeu que o silêncio é o primeiro passo para conhecer a si mesmo. Não existe autoconhecimento sem quietude. Não existe evolução sem pausa. Ele entendeu que o mundo valoriza velocidade, mas a alma valoriza profundidade. E é na profundidade que a verdadeira transformação acontece. Ranjai então concluiu com uma frase que ficaria ecoando na mente do príncipe para sempre. O silêncio é o começo de tudo o que você busca. Essa frase, simples e direta, sintetizava toda a jornada. E ele sabia que, se a colocasse em prática, nenhuma tempestade o tiraria do eixo novamente. E assim,
Com esse convite para viver em silêncio consciente, o príncipe iniciou sua nova vida. Ele sabia que o caminho seria longo, mas agora tinha uma bússola interior. E essa bússola o guiaria para uma vida mais sábia, mais leve e mais verdadeira. Uma vida onde o poder não viria da voz, mas da quietude. No fim de tudo, a grande pergunta que fica é simples, mas profunda. O que você vai fazer com o silêncio que descobriu hoje? Porque conhecimento sem prática vira poeira. O silêncio só muda a vida de quem tem coragem de aplicá-lo, mesmo que por 5 minutos por dia. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Você não precisa de mais respostas, precisa de menos barulho. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio antes de tomar uma decisão importante? Quando foi a última vez que ouviu sua própria respiração? Quando foi a última vez que percebeu que sua mente está pedindo socorro, mas você a cala com distrações? A vida não vai desacelerar por você. O mundo não vai falar mais baixo, mas você pode aprender a ouvir por dentro. E quando isso acontece, tudo muda. Suas escolhas, seus relacionamentos, seu foco, sua paz. A pergunta é: você quer continuar vivendo no ruído? Ou está pronto para descobrir o poder de viver em silêncio? Se esse vídeo te tocou, te provocou ou te fez enxergar algo dentro de você, não deixe isso morrer aqui. Comenta o que você aprendeu, o que você sentiu e qual vai ser o seu primeiro passo a partir de hoje. E claro, se você quer continuar aprendendo a dominar a si mesmo, a fortalecer sua mente e a evoluir de verdade, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque ainda tem muito conhecimento profundo vindo pela frente. O silêncio é o começo, mas o resto é você quem escolhe.